dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil e o mundo. Tudo bom, pessoal? Vou sentar aqui pra gente conversar um pouquinho. Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Tudo bem? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Pauline. Eu sou gaúcha, moro no Rio Grande do Sul. Esse canal aqui é um canal que faz mais ou menos um ano, pouco mais de um ano. Acho que foi início do ano de 2024 que eu abri ele, com a intenção de trazer a palavra de Deus, trazer a verdadeira palavra do que diz o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, a palavra bíblica, a Bíblia, ela é o nosso manual de vida. Por quê? Porque ela não só ensina as coisas que Jesus veio nos ensinar enquanto esteve entre as pessoas aqui nesse plano físico, mas também corrige falhas, porque nós temos o Antigo Testamento aqui. Ela também aponta os erros e nos ensina como nós devemos ser como pessoas, para nós evoluirmos não só como pessoa, mas espiritualmente. Então agora, a partir desses dias, eu estou com bastante frequência aqui, praticamente todos os dias, trazendo dia após dia um capítulo da Bíblia, num estudo fácil, de fácil entendimento. Então, se você não me segue aqui, já me siga aqui, compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga, com uma avó, com um vô, porque eu falo muito a respeito da fé que Jesus Cristo gostaríamos que todos nós devemos ter, né? Eu tenho, pelo menos, não sei se você tem. E comenta aqui no vídeo o que você acha dessa aula. No final da aula, você comenta aqui pra mim o que você acha, o que você tem achado das aulas aqui. Então, praticamente todos os dias, eu espero que todos os dias eu possa trazer, dia após dia, um capítulo do novo Evangelho. Aí depois que nós terminarmos o novo Evangelho, eu inicio o Antigo Testamento para nós fazermos comparações em relação ao que o novo Evangelho nos ensina, certo? E aí poder apontar os erros com o que Jesus realmente gostaria e espera de nós. Hoje nós estamos no capítulo 12 do livro de Mateus, então se você tem a sua Bíblia, me acompanha que hoje a aula vai ser bastante importante. Inclusive, se você tiver uma caneta e um papel e não tiver uma memória boa e tiver interesse de anotar, porque o que é importante precisa estar no papel, certo? Vamos lá? Então, se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Livro de Mateus, capítulo 12. Se você não teve a oportunidade de pegar as últimas aulas, tiver um tempo de estudar comigo a Palavra de Deus, tem aqui no canal todas as últimas aulas desse novo Evangelho que nós começamos aqui no livro de Mateus. Então, se você tiver tempo, venha estudar a Palavra de Deus comigo. É de fácil entendimento, tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá? Livro de Mateus, capítulo 12. Jesus e o sábado. Veja bem, às vezes eu cito os versículos, às vezes eu não cito os versículos. Então eu vou lendo, às vezes eu cito, às vezes eu não cito, mas você sabe que eu estou no capítulo 12, certo? Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome. E por isso começaram a colher espigas e comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe de fazer no sábado. Gente, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, né, quando Moisés nos trouxe as leis dadas por Deus, ele deixou claro que nós não devemos trabalhar no sábado, que Deus ordenou que o sábado seria um dia de descanso eternamente e que enquanto nós estivéssemos aqui e o mundo existisse, nenhuma letra e nenhuma vírgula desse mandamento seria mudado. Mas aqui, nesse capítulo 12, os fariseus estavam condenando Jesus porque os discípulos estavam colhendo trigo num sábado.
mas eles estavam com fome, sabe? Eles estavam com fome. Aí Jesus disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Aqui Jesus ele estava se explicando para os fariseus, né, a respeito de uma necessidade. E é uma questão de bom senso, né, gente? É uma questão de bom senso, uma questão de necessidade. Os discípulos, eles estavam com fome, eles estavam passando por uma necessidade, então eles estavam colhendo trigo para se alimentar. E é isso que Jesus estava tentando explicar, sabe? De que o rei Davi também passou por uma mesma situação parecida e ele não foi condenado por Deus por comer os pães oferecidos a Deus, porque ele estava passando por uma questão de necessidade naquele momento, de luta que ele estava enfrentando. Então Jesus ele fez essa comparação, sabe, para poder se explicar diante das pessoas que estavam perguntando sobre ele a respeito disso. Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não quero que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade até sobre o sábado. Aqui Jesus estava dizendo, né? Exatamente o que eu acabei de falar. A respeito do bom senso, né, gente? Nós devemos ter bom senso. Não se aproveitar das circunstâncias, não se aproveitar do que aconteceu aqui para infringir a lei de Deus, sabe? Então, ele estava se referindo ao que Deus estava falando, sabe? Fazendo uma comparação, dizendo assim: Deus quer que nós sejamos bondosos, sabe? Que não matamos animais e ficamos oferecendo a Ele, mas sim que nós tratamos uns aos outros com bondade, né? Aí, continuando. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então, algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer a lei lhe perguntaram: é contra a lei curar no sábado? Jesus respondeu: se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair no buraco, será que não vai fazer de tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar as pessoas no sábado. Mais uma questão de bom senso, né, gente? Mais uma vez, Jesus trazendo aqui a questão do bom senso, né? Mesma coisa nós. Num sábado, se você sair na rua e ver uma pessoa atropelada, você não vai parar para ajudar ela? Claro que vai. Então, essa é uma questão de bom senso, né? Questão do bom senso. Quando Jesus soube disso, foi embora dali e muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías havia dito. Disse Deus: aqui está o meu servo que escolhi, aquele que eu amo e que me dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito, e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa. E todos os povos vão por nele a sua esperança. Aqui, né, era uma referência de como Jesus era como pessoa. Jesus era muito manso, muito humilde, sabe? Nós estamos longe de ser parecidos com Jesus porque nós temos várias questões emocionais,
sabe? Nós, às vezes, nos explodimos com outras pessoas quando estamos com desacordo em alguma coisa, principalmente quando somos injustiçados. Mas veja como é importante nós aprendermos com Jesus isso, a nós termos o equilíbrio emocional, de não nos ofendermos com facilidade, mesmo quando estamos sendo ofendidos, de mantermos a calma e agirmos sempre com sabedoria. Então, levaram Jesus a um homem que era cego e mudo porque estava dominado por um demônio. Gente, isso não significa, tá, que todo cego e todo mudo sejam dominados por demônios, tá? Aqui, no caso, Jesus aponta várias vezes a respeito disso nas escrituras, tá? Mas ele traz como exemplo os casos que aconteceram, mas não associe todas as pessoas que vocês conheçam a isso, tá? Vamos lá. Jesus o curou e ele começou a ver e falar. A multidão ficou admirada e perguntava: será que esse homem é filho de Davi? Alguns fariseus ouviram isso e responderam: ah, é Beelzebu, o chefe dos demônios, que dá poder a esse homem para expulsar demônios. Mas Jesus conhecia os pensamentos dele. Ó, mais uma passagem, né, que dizendo que Jesus consegue entender os pensamentos das pessoas, sabe? Isso é um dom que eu gostaria de ter, sabe? De poder ler a mente de todas as pessoas. Mas eu não consigo. Vamos lá. O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra o outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebu me dá poder para fazer isso. Mas então, se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder de expulsar demônios? Sabe, aqui Jesus estava dizendo a eles que eles estavam acusando Jesus Cristo, né, de expulsar o demônio das pessoas através do chefe dos demônios. Mas aí Jesus questiona eles: mas então vocês também são, sabe? Ele estava fazendo essa comparação, né? Que se eu faço isso, então vocês também são. Tipo, é uma questão de lógica, de raciocínio lógico, sabe? Aí Jesus responde para eles: assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso os demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar numa casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem na casa. Aqui, no versículo de número 29, quando Jesus fala a respeito disso, ele está dizendo que o poder de Deus tem muito mais força sobre os poderes dos espíritos malignos, sabe? O poder de Deus, ele é muito mais forte do que os poderes dos espíritos malignos. Por isso que ele disse que ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes amarrá-lo, sabe? Então, ele se refere a uma questão de lógica, sabe? Então, muitas pessoas acusavam Jesus de ele estar curando pessoas através de espíritos ruins, mas não tinham esse raciocínio lógico que nós devemos ter em comparar, em fazer essas comparações, sabe? Quem não é a favor de mim é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Gente, esse versículo de número 30, ele é poderoso demais. Preste bem atenção. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Aqui ele fala a respeito da fé cristã, né, gente? Dos momentos que nós temos vivido.
que quando nós estamos em Jesus Cristo, nós temos que unir e levantar pessoas para o reino. E não ficar lutando uns contra os outros, tentando mostrar que um é melhor do que o outro, que um é mais famoso que o outro, que um é mais sábio que o outro. Não. Jesus está dizendo que nós devemos andar unidos e fortalecer as pessoas em fé. Por isso que ele disse aqui, quem é meu favor, né, está comigo, e quem não é, está contra mim. E que em vez de juntar, está espalhando. Isso também tem relação, gente, com os princípios de Deus, com os mandamentos. Porque quando estamos, por exemplo, assim, dando um falso testemunho, nós estamos trabalhando para o reino contrário, sabe? Quando nós estamos falando algo que nós não sabemos, mas que nós ouvimos de outra pessoa, por mais famosa que ela seja, e ela possa estar mentindo, e você pega aquela informação e passa adiante, você está mentindo também. Então você está trabalhando ao contrário. Então, em vez de você estar juntando filhos de Deus, você está espalhando, sabe? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então nós temos que nos conscientizar de andar pelo que é correto, sabe? Deixar o orgulho, a prepotência, a soberba de lado e andar pelo que é correto aos olhos de Deus. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora e nem no futuro. Aqui ele está falando a respeito da blasfêmia, né, gente? O que é a blasfêmia? É deboche, sabe? É a falta de fé, sabe? É você olhar para uma pessoa e a pessoa dizer assim: ah, eu creio que o Espírito Santo possa fazer esse milagre. E a pessoa debochar, dizer assim, capaz mesmo, sabe? Capaz, você não tem capacidade de receber esse milagre. E aí fica tentando trazer provas contras, provas que não tem lógica nenhuma, sabe? Isso, gente, é debochar da fé de que Jesus faz milagres, de que o Espírito Santo de Deus faz milagres. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele é vivo, ele está entre nós. O Espírito Santo, ele é o que tem a capacidade de curar, de se comunicar com nós. Por isso que ele diz que se alguém blasfêmia contra Deus e contra Jesus, é perdoado, mas se blasfêmia contra o Espírito Santo, não recebe perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo está o tempo todo com nós, ele é vivo, ele está entre nós. É ele quem faz todas as coisas. Imagina se ele se ira de repente com uma situação e não te perdoa mais, sabe? Então é isso, gente. A blasfêmia, sabe, contra o Espírito Santo é um deboche contrário à fé cristã, sabe? A fé de Jesus Cristo, a fé de que as coisas que ele faz têm poder e que se nós possamos dizer uns aos outros, eu creio que Jesus vai fazer esse milagre na minha vida, você tem que, sabe, se você está com Jesus, se você é cristão, você tem que dizer, eu também creio, sabe? Eu também creio que ele possa fazer isso na sua vida e não lutar contra, sabe? E não tentar provar que não crê, que não tem fé. Entende? Sabe, gente, no ano de 2021, eu pedi pra Jesus, sabe? Senhor Jesus, eu quero 10 anos de juventude, sabe? E eu venho sofrendo bastante isso na internet, pessoas lutando contra a fé cristã, contra a fé dos milagres que Jesus pode fazer, sabe? Pessoas dizendo que Jesus não é capaz de fazer um milagre desses, sabe? Então, que nós possamos nos conscientizar de que quem está em Cristo e tem que fortalecer a fé cristã. Tem que anunciar às outras pessoas de que sim, realmente, Jesus pode fazer milagres assim. Jesus pode fazer muito mais do que isso. Jesus, ele levanta mortos do chão, faz ossos virar uma pessoa. Por que ele não poderia, né, dar 10 anos de rejuvenescimento para uma pessoa, sabe? E aí tem pessoas que lutam contra isso, contra a fé de Jesus Cristo. E isso é deboche, sabe? Então, nós devemos trazer as pessoas em fé para a fé cristã e não disseminar a fé de Jesus Cristo, não fazer com que as pessoas não acreditem na fé. A fé é poderosa demais, gente.
Só através da fé é capaz de fazer um câncer desaparecer. Só através da fé pode fazer com que pessoas sejam curadas de milhares, vários tipos de doença. E nós temos que fortalecer as pessoas em fé e não dizer que não acredita que Jesus é capaz de fazer isso, sabe? Então que nós possamos ter essa consciência de não blasfemar contra o poder do Espírito Santo e dizer, sim, eu acredito realmente que ele faz isso, que ele é capaz de fazer isso. Versículo, continuando aqui, ó, versículo de número 32, ó, mais uma vez, se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem fala contra o Espírito Santo não será perdoado nem agora e nem no futuro. Então, isso é muito sério, que nós possamos sempre estar junto com o Espírito Santo, fortalecidos em fé e disseminando a fé cristã. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa, mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês não terão frutas que prestam, porque é pela quantidade de frutas que sabemos se uma árvore é boa ou se ela não presta. Aí aqui Jesus está falando a respeito disso, do que eu acabei de falar, sabe? Que a gente vê, sabe? Se uma pessoa realmente está em Cristo pelas ações, pelos comportamentos dela. Sabe? Pelos comportamentos, pelas ações. Então você sabe se ela tem a possibilidade de ver de uma árvore boa, os frutos que ela dá, sabe? Os comportamentos, as ações, as atitudes de uma pessoa são os frutos da árvore, da pessoa. Então, gente, nós possamos, né, nos conscientizarmos de sermos árvores frutíferas, que frutificam o reino, que frutificam a fé cristã, e não que eliminam com a fé cristã. Ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas más? Pois a boca fala do que o coração está cheio. As pessoas boas tiram o bem do seu depósito de coisas boas, e as pessoas más tiram o mal do depósito de coisas más. Aqui Jesus indignado falando, né, a respeito disso. De que algumas pessoas, em vez de estarem lutando junto com ele, estão lutando contra ele. Muitas vezes não se dão conta. Muitas vezes é uma questão de ego, orgulho, sabe? Então, nós possamos nos conscientizar disso. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que fala, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou se você é culpado. E alguns mestres das leis e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Ali, ó, já duvidando da fé mais uma vez, sabe? Jesus, ele ficava irado com isso, sabe? Quando as pessoas duvidavam da fé, duvidavam da capacidade dele, sabe? Ele ficava irado. Sabe, gente, eu também fico irada, assim como Jesus ficava quando eu vejo coisas na internet, que eu falo e vejo as pessoas fazendo contra. Sabe, eu falo das pessoas que ficam dando falso testemunho, e quando eu entro lá, eu vejo a pessoa dando falso testemunho sem nem saber por que ela está fazendo aquilo, mas é porque ela viu a outra pessoa fazendo, então ela vai fazer também, sabe? Aí eu aposto que se eu chegasse para aquela pessoa e te perguntasse: você viu isso que você está falando? Aí a pessoa ia dizer: não. Então por que você está falando? Ah, porque o fulano disse. Mas e quem garante que o fulano está falando a verdade? Ah, mas imagina que o fulano não estaria falando a verdade. Pois, gente, nós estamos nos fins dos tempos, vocês vão se surpreender. Vocês vão se surpreender com o que está por vir. Anotem isso que eu estou falando. Continuando. Jesus respondeu: como as pessoas de hoje são más e sem fé, vocês estão me pedindo para que eu faça um milagre. Mas o milagre do profeta Jonas, o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra, antes da ressurreição. No dia do juízo, o povo de Nínive
vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que o Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e vai acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante ainda que Salomão. Então Jesus estava falando que ele era o mais importante, que ele era o Filho de Deus, que ele era mais importante do que todas essas pessoas que tinham fé, entende? Então que as pessoas deveriam acreditar somente pelo que ele falava e não ficar pedindo provas. Não adianta, gente, com o tempo tudo se prova. Tudo se prova, tudo vem à tona. Não adianta querer lutar contra Deus, não adianta querer lutar contra Jesus, não adianta querer fazer com que algo pareça outra coisa, pois não é. Pois toda a verdade vem à tona. Ninguém consegue viver de máscaras para sempre, sabe? Uma pessoa pode até colocar uma máscara 1, 2, 3, 4, 5 meses, mas não por anos, sabe? A verdade sempre vem à tona, sempre. E se você está em Jesus, você deve andar em Jesus. Se você está nos caminhos de Jesus, você tem que seguir o que Jesus ensina. Se você é temente a Jesus, você tem que obedecer e cumprir princípios bíblicos. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água. Lembra, gente, que eu comentei um tempo atrás, não sei se vocês assistiram um vídeo meu, onde eu falei que o nosso corpo ele é 80% de água. Os espíritos, eles buscam água. Olha só que interessante isso. Quando o espírito mau sai de alguém, ele anda por lugares sem água procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta, encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai e busca outros 7 espíritos piores ainda. E todos ficam morando ali. Gente, vocês sabem o que significa isso? Gente, vocês têm noção do que é isso que eu acabei de falar? Quando uma pessoa está em pecado, tá? Ela cometeu um pecado. O que acontece? O Espírito Santo que habita em nós se ofende, ele fica totalmente ferido, ele fica vulnerável dentro de nós, sabe? Ele se afasta de nós quando nós estamos em pecado. Aí o que acontece? O Espírito mau se apodera do nosso corpo. Quando o Espírito mau se apodera do nosso corpo, nossas ações, nosso comportamento, nossas atitudes, o que nós falamos, a maneira como nós nos comportamos, isso eu já falei em outro vídeo, é reflexo desse Espírito. Mas aí quando você se arrepende, quando você se prostra em arrependimento e Deus te perdoa, esse espírito mau sai, ele é expulso do seu corpo, até mesmo pelo próprio Espírito Santo, pois ele viu que você estava arrependido. Ou muitas vezes você está numa igreja e aí algum pastor, profeta, alguma pessoa vê que você precisa disso e faz uma oração e você está em arrependimento e aí aquele espírito sai, você está limpo, você está com a sua casa limpa, em ordem, o Espírito Santo ele está fortalecido dentro de você, você está fortalecido no Espírito Santo de Deus. E aí aquele espírito sai vagando, procurando, e ele tenta voltar. Por isso, sabe, gente, que nós temos que estar sempre atentos aos princípios e os mandamentos de Deus. Porque se a gente começa a pecar, aquele espírito ruim volta de volta para o nosso corpo. E existem vários, uma hora eu vou começar a falar aqui também, sabe, os tipos de espíritos maus. Tem os zombadores, tem de tudo que é tipo, sabe? E aqueles espíritos, eles começam a agir sobre os nossos corpos. Então, muitas vezes não somos nós, não é o Espírito Santo agindo, é esses espíritos. Aí ele volta pro corpo e o Espírito Santo está ali, fortalecido dentro de ti. E ele não consegue ter, sabe, esses comportamentos. Por quê? Porque você está agindo pelo Espírito Santo de Deus. Aí, o que ele faz? Ele sai e busca mais 7 espíritos ruins, traz pro corpo. Olha só, gente. Prestem atenção no que Jesus está falando, não sou eu, é Jesus. Ele sai e busca mais 7 outros espíritos ruins e traz para que você continue fazendo coisas ruins.
Por isso que é importante, sabe, nós nos voltarmos em oração, em arrependimento, em adoração a Deus, para que todas as nossas ações sejam motivadas pelo Espírito Santo de Deus. E sabe como a gente vê quando uma pessoa está motivada e agindo através do Espírito Santo de Deus? Pelos frutos do Espírito, gente. Pode analisar lá no meu perfil, lá no Instagram, Trechos Escrevos, tem um post que fala sobre os frutos do Espírito Santo. Quando uma pessoa carrega os frutos do Espírito Santo, ela está agindo através do Espírito Santo de Deus. Quando ela não está de acordo com os frutos do Espírito Santo de Deus, fidelidade, bondade, mansidão, todos os nomes lá, frutos do Espírito Santo, pode ter certeza que ela está agindo por conta de um espírito dominado por um pecado. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Imagina ter 8 espíritos ruins dentro de ti, te comandando o tempo todo. Por isso que muitas pessoas às vezes querem parar de mentir e não conseguem. Porque não é elas e não é o Espírito Santo. São espíritos ruins que estão ali agindo. Isso é sério, gente. Muito sério. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. E Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é o meu irmão, é a minha irmã e minha mãe. Ou seja, Jesus está dizendo que quando estamos em Cristo e estamos fazendo a vontade dele, de profetizar a fé, de levar a fé, estarmos unidos, não criticarmos, não julgarmos, não apontarmos o dedo, não debocharmos das pessoas, termos respeitos uns pelos outros. Gente, Deus ama o respeito, sabe? Não queremos nos engrandecermos, sermos melhores uns que os outros, estarmos sempre na fé fortalecida de que Jesus pode todas as coisas, estarmos em união em Cristo, somos todos irmãos, sabe? É isso que ele fala, que nós devemos nos manter em união para que possamos levantar o reino de Jesus Cristo. Então, gente, que esse capítulo 12 ele se resuma nisso, sabe? De que Jesus gosta e se agrada de que nós reconhecemos ele, sabe? Como o maior de todos, o que age sobre todas as coisas, e que o Espírito Santo é quem tem esse poder e que nós devemos estar sempre alinhados a ele. Então, gente, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim o que você achou, quais são suas opiniões a respeito disso, né? E amanhã estamos aqui para mais um capítulo e aprender, né? Sobre como devemos ser, como nós devemos nos comportar, como agir e estar longe de tudo aquilo que nos afasta do Espírito Santo de Deus. Desejo a todos vocês um ótimo dia e até amanhã.